Aí, iniciamos a gravação, então, da primeira aula do curso Imagem, Ensino de História, Decolonizando o Olhar. Antes de tudo, então, queria agradecer, na frente de todo mundo, professora, muito obrigado pela presença, muito obrigado por ter disponibilizado seu tempo, seu trabalho aqui conosco, por ter se disposto a dar essas aulas, que tenho, tenho certeza de que vão ser ótimas, assim, muito boas. Conta com a gente para o que você precisar, eu vou estar aqui de fundo. Se você precisar de algum suporte e tudo mais, fica à vontade para me falar, estarei aqui. Agradeço também a todo mundo que se inscreveu no curso. O EFIS é o Encontro de Pesquisa em História, é um evento organizado exclusivamente por estudantes, e o interesse de vocês nesse evento é muito importante para nós, é motivo de muita alegria também, porque, primeiro, mostra a importância do EFIS e a importância de nós, como estudantes, nos organizarmos, além de que mostra que o evento está crescendo e que a gente está chegando, assim, em espaços que a gente antes não conseguia chegar. Sou muito grato por isso, e mais uma vez digo também que vocês podem contar com a gente, no que vocês precisarem, que a gente puder ajudar, a gente ajuda. Tem alguns repasses para passar, alguns informes. O primeiro deles é que as inscrições estão abertas. O EFIS é um evento presencial. A gente costuma fazer ele presencialmente, e nesse ano ele vai acontecer nos dias 15 ou 19 de maio, aqui na FAFISH, a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, e todo mundo daqui está mais do que convidado para participar. No evento, a gente tem uma programação completa de minicursos, de simpósios temáticos, de atividades culturais e de mesas temáticas também, né? Então, de manhã, os minicursos acontecem, são minicursos de várias áreas, assim, desde, por exemplo, a questão indígena na ditadura militar, até o ensino de humanidades, tendo em vista a história local, ou então caça às bruxas, a história do futebol, a gente tem várias coisas assim. As inscrições para os minicursos estão abertas, assim como as inscrições para ouvintes também estão. As inscrições para ouvintes não garantem que vocês tenham acesso aos minicursos, porque eles têm vagas limitadas, mas fazendo a sua inscrição como ouvinte, vocês têm acesso aos simpósios temáticos e as mesas temáticas e as atividades culturais, garantindo um certificado de 30 horas de atividades curriculares. É um certificado muito valioso, assim, em termos de horas, né, que a gente precisa, que a gente precisa para formar, né? Mas, além disso, é uma experiência muito bacana, porque o EFIS é um espaço de diálogo horizontal entre pessoas que produzem conhecimento e também aquelas pessoas que querem realizar trocas desses conhecimentos, né? Para as pessoas que não são de BH, no nosso site, www.efisufmg.com.br, nós temos uma seção, uma página nesse site, em que nós temos algumas dicas de hospedagens, porque tem algumas repúblicas, alguns hotéis e tudo mais que tem convênio com o EFIS, e aí eles te dão desconto, caso vocês tenham interesse em vir para Belo Horizonte para participar do evento, vocês podem conversar com esses ambientes, ou então vocês podem mandar e-mail para a gente, que a gente repassa essas indicações também, sem contar que ainda tem outras dicas, assim, né, de sites e de contatos que vocês podem procurar para se hospedar durante o evento, ou não precisa ser o evento todo também, né, caso vocês queiram ficar alguns dias só, totalmente válido. Todos serão muito bem-vindos, com toda certeza. Queria deixar esses informes, então, de que as inscrições estão abertas, tanto para ouvinte quanto para minicursos. Ah, os editais estão no site, estão disponíveis no site, também estão disponíveis no Instagram. Então, se vocês ainda não seguem a gente na nossa rede social, peço por gentileza que sigam. Eu vou mandar essas informações aqui nos comentários, enquanto a aula está rolando, para vocês terem acesso de uma forma mais palpável. Esses são os informes que eu tenho passar por começo em relação ao EFIS. Sobre este curso agora, o que eu tenho a dizer é que os certificados eles serão emitidos após o término do curso, e as gravações também serão disponibilizadas para vocês. Então, não se preocupem, que assim que o Google processar as aulas, eu encaminho para vocês e a gente mantém essa conversa, tudo bem? Esses eram as informações que eu tinha que passar para vocês. Agora eu passo a palavra para a professora Isis. Professora, muito obrigado mais uma vez. Estou aqui à disposição, que você precisar. Espero que vocês tenham uma boa aula, um bom curso em geral, né? Conta comigo porque precisar, vou ficar aqui de fundo, tá bom? Boa Isso. aula, gente. Obrigadão.
para não me enrolar. Bom, primeiro, boa noite. Eu quero agradecer o convite que veio primeiro através da Tamara, né? Depois, esse contato foi feito também através do Lucas, duas pessoas muito gentis. Eu agradeço imensamente o convite, essa possibilidade de conversar um pouco sobre ensino de história, né? Que é algo que é por ofício, né? Mas agora também por objeto de pesquisa, eu tenho cada vez mais me aprofundado no tema. Então, é uma oportunidade que é muito bem-vinda. Tá? Eu agradeço a lembrança do meu nome, fiquei muito feliz, de verdade. Né? E agradeço também as pessoas que se inscreveram, né, corajosos, que se inscreveram aqui para ficar 3 dias, né, 3 noites aqui me ouvindo um pouco, não só me ouvindo, mas essa plataforma dá a possibilidade da gente conversar, tá? Então, agradecer, né, esse diálogo que a gente vai travar, essa possibilidade de abertura de uma conversa. Né? Para me apresentar um pouco, eu trabalho, né, desde a minha graduação até o doutorado com um gênero específico de pintura, que é a pintura histórica. Tá? Aquelas telas de batalha do Pedro Américo Vitor Meirelles, o Brado do Ipiranga, essas coisas assim, é o meu objeto de trabalho. Né? Então, eu acompanhei esse objeto de trabalho desde a cadeira de ensino de pintura histórica até a produção, passando até chegar nos museus atuais. Né? Então, eu acompanhei o trajeto dessas obras. Né? E na relação entre arte e história. Então, o meu objeto de pesquisa ele caminha entre arte e teoria de história. Né? Então, é um pouco essa junção dessas coisas. Né? Samara, levantou a mão, você querer, ou você quer fazer uma pergunta? Tudo bem, Samara. Quando for a valer, fica à vontade. Bom, e aí a minha pesquisa, então, fica nesse... O meu gato apareceu. A minha pesquisa fica nesse lugar, né? Nessa interseção entre essas áreas. Né? Além disso, eu sou professora do Cefet, né? Atualmente eu sou chefe de departamento também de lá, né? Da área de história. Então, no Cefet, como em alguns IFES, né? A gente pode trabalhar em várias áreas. Que sentido? Várias etapas do ensino, digamos assim. Então, por exemplo, eu dou aula para o ensino médio, né? O ensino médio técnico integral, mas eu também dou aula, por exemplo, na pós-graduação. Né? E até o ano passado eu estava dando aula na graduação. Então, a gente meio que faz faz um circuito bem amplo, né, no que diz respeito à formação dos nossos estudantes. Bom, de maneira geral, eu acho que é isso. Né? Não tenho nada mais a falar, né, acerca dessas questões. Qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, podem me perguntar e a gente vai conversando. Tá? A minha ideia aqui, gente, quando foi feito o convite, eu entendi e pensei, né, e acho que acertei pelas fotinhos, que esse curso ele seria um curso direcionado ou para quem está fazendo licenciatura, né, com a expectativa, portanto, de entrar em sala de aula, ou quem já está dando aula, né, e, portanto, quer aí um curso para capacitação, para formação, para pensar em novas coisas no espaço da sala de aula, né? Para ter aí novas ideias, pensar em outras perspectivas. Então, eu pensei em um curso para esse público aqui. Tá? Então, o que a gente vai fazer ao longo desse curso? Tá? Deixa eu abrir aqui. Eu optei por fazer uma divisão do conteúdo, de forma que, nesse primeiro momento, a gente vai pensar um pouco algumas questões gerais, né? Então, por exemplo, coisas básicas sobre o uso de imagem, né? Pensar sobre cultura visual, né? Pensar um pouco esse circuito entre imagens, cultura visual e ensino de história, né? Pensar quais são os problemas no uso de imagem, né?
quando as imagens elas não potencializam o ensino, mas elas cristalizam determinadas categorias, né, que não são interessantes, né? Como a gente pode se apropriar de alguns conceitos, de algumas vertentes teóricas que hoje estão em voga e que são importantes para a gente ter uma educação mais igualitária, né? Uma educação antirracista, uma educação mais inclusiva, né? São conceitos que são muito importantes para a gente criar uma forma, um diálogo, né? E uma educação mais aberta, né? Para os nossos estudantes. Então, eu vou fazer um pouco um panorama geral nesse primeiro momento. Tá? Então, a gente vai perpassar alguns caminhos aqui, mais básicos nessa discussão. Amanhã, a minha ideia, portanto, é centrar na questão de gênero, tá? E, no último encontro, a gente vai pegar a questão racial, tá? Obviamente, como vocês já devem ter percebido, na forma, até nas leituras, né, no que está organizado no curso, a gente vai trabalhar com alguns conceitos que permitem a interseção entre essas categorias. Né? Essas categorias elas não andam estanques, né? Então, a gente vai articular algumas delas. Então, é um exercício também que a gente faz em sala de aula e que eu fiz aqui, que é de selecionar quando a gente vai tocar num determinado assunto, quando a gente vai deixar esse assunto, por mais que ele se tangencie o outro, para outro encontro, tá bom? Então, basicamente é isso. Hoje a gente vai falar de uma forma mais geral, apresentar algumas questões importantes que vão nortear os nossos outros encontros. No dia 29, amanhã, a gente vai falar mais sobre a questão de gênero no ensino de história, a partir das imagens. Então, a gente vai conversar sobre o que é a história da arte, a disciplina em si, né, para pensar a produção dessas imagens e, na sequência, pensar, obviamente, a aplicação, o uso dessas imagens no ensino de história. E, por fim, a questão racial, né, a gente também vai fazer esse mesmo caminho. Eu vou procurar, nas 3 aulas, trazer um pouco de como essas imagens elas aparecem no ensino já, tá? Para a gente um pouco pensar formas da gente pensar um pouco criticamente também sobre os nossos livros didáticos, o espaço da sala de aula. Bom, é isso. Alguém tem alguma pergunta? Ai, meu Deus, voltei para a época do ensino remoto. Ninguém fala comigo. Acho que não, professor. Acho que não, né? Bom, como estão aqui, tirando o Lucas, né? A gente tem aí na base de umas 30 pessoas, né? Eu queria saber, pelo visto, ninguém vai querer, mas eu queria saber se alguém gostaria de se apresentar. Eu sempre vou fazer essa pergunta antes das nossas conversas, né? Para eu não me sentir tão sozinha. Então, alguém quer se apresentar, falar um pouco por que está interessado em fazer o curso, se está estudando ou não, se já é professor. É só para não me deixar sozinha e carente. Alguém que se habilita? Ih, pelo visto, não. Ó, boas pessoas, tá vendo? É só a gente dar uma choradinha que aparece alguém. Eu aprendi isso no ensino remoto. Então, vamos lá. Show. Histórias.com. Gostei. Histórias.com. Vamos começar com histórias.com. Boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Não precisa pedir muito, não, Pro, porque eu entendo, eu também sou professor e a gente passou por isso, então prontamente eu já... Muito obrigada. Qual é o seu nome? Ramon. Ramon, muito obrigada. Você é um colega sensível. Boa noite a todos, né? Primeiramente, é um prazer estar aqui, né? Eu corri, não tinha recebido o link e rapidamente mandei o e-mail. Eu sou professor, né, da educação básica no estado de Minas Gerais. Sou da Bahia, mas moro aqui no norte de Minas. Já há 4 anos, atuo já há uns 12, 13 anos mais ou menos na educação básica. Atualmente, formei na UESB, né, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, cursei um mestrado, especialização lá na UESB também, um mestrado na UFES, na Universidade Estadual de Feira de Santana,
E atualmente eu sou aluno do programa de doutorado da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E aí o interesse do curso é mesmo na intenção, né, de auxiliar a minha prática, e também porque eu acho que vai ser útil, né, até para pesquisa, para estar fazendo essas leituras, né, apesar que não é meu objeto, né, pelo que eu vi aí na apresentação do curso, mas é sempre bom a gente estar em contato, né, de repente não é necessariamente no nosso objeto de pesquisa que a gente descobre, né, alguma coisa ali que possa nos ajudar. E é isso. Obrigada. Ramon, né? Obrigada, Ramon. Eu também estou há 13 anos dando aula no ensino básico. E aí, no caso, né, como essa aula é pensando mesmo a sala de aula, né, talvez tenham coisas úteis, né? Eu espero que tenha alguma coisinha que possa ajudar você, né? A ideia é um pouco uma conversa sobre sala de aula mesmo. Então, eu agradeço, inclusive, você ter falado, porque aí eu me sinto menos sozinha, sabendo que tem um colega de trabalho aí. Vamos lá, Carolina. Boa noite, tudo bem, gente? Então, eu me chamo Carolina, eu sou estudante de licenciatura em História aqui da Universidade Federal de Alagoas. A minha linha de pesquisa no momento, porque eu já estou fazendo a pesquisa do TCC, enfim, é na história indígena. Na área de história indígena. Porém, esse semestre eu estou pagando História da África 2. E conforme as aulas foram passando... Na verdade, esse curso caiu... Oi? Você está pagando, você está tendo que fazer o crédito, você está tendo que pegar o crédito agora? Não, eu estou pagando uma matéria... Está tendo que fazer agora. Isso. Aí, o que acontece? Na verdade, esse curso caiu como uma luva assim, na minha mão, porque eu estou fazendo a matéria, é uma matéria que, assim... eu ainda não entendi, não consegui compreender direito a aplicação dela em sala de aula, porque eu enxergo uma lacuna entre o que eu aprendo dentro da universidade com o que eu tenho que passar para os alunos, porque eu faço parte também da residência pedagógica da universidade. E aí, quando eu estava futucando os meus e-mails, e aí chegou um e-mail da direção, no caso da secretaria do IXICA, que é o IXICA, é o Instituto de Ciências Humanas e Artes da universidade, que é onde está alocado o curso de História. E aí, quando eu vi História da África, e aí tinha os temas, né, e tal, do minicurso, eu disse, meu Deus, eu tenho que aproveitar a oportunidade. Aí a primeira coisa que eu olhei era se era online ou se era presencial, porque chegam muitos convites para a gente, mas a maioria deles são presenciais. E aí a gente fica um pouco impossibilitado de ir a todos, né, de viajar, enfim. E aí quando eu vi que era online, eu disse, poxa vida, eu preciso aproveitar a oportunidade. Não é sempre, né, que isso é proposto para a gente. E eu, como eu disse a vocês, eu enxergo essa lacuna e eu vi o curso como uma oportunidade de especialização mesmo, de entender um pouco o que é que eu preciso dar em sala de aula quando se trata de história da África. E é isso, gente. E aí é bom vocês conversando, né? Que aí eu vou fazer algumas alterações nos próximos 2 cursos aqui para atender melhor vocês. Vamos lá, Mariana. Boa noite, vocês estão me ouvindo? Perdão pela câmera, meu computadorzinho não aguenta, mas eu vou falar aqui um pouquinho. Eu sou graduanda do curso de História da USP, aqui de São Paulo. Eu já estou prestes a me formar nesse ano mesmo, no meio de semestre. O meu interesse no curso vem através tanto da minha área de interesse para seguir profissionalmente, para o mestrado, que seria mais a parte de História da Arte, como também uma área de atuação que eu sempre venho buscando, que seria museus. Eu trabalho no MAC, da USP, Museu de Arte Contemporânea, e para mim qualquer curso que tenha a ver com imagens, também tratando documentos e fontes imagéticas e não só documentais, é algo do meu interesse, porque a USP, infelizmente, não tem muito foco nessa parte de imagens, eles focam mais em documentos, então eu sempre busco esses cursos por fora para complementar minha formação e chegar mais
área de atuação que eu pretendo para a minha vida profissional. Bacana, Mariana. Mariana, eu comecei a fazer o primeiro doutorado, foi na USP. Só que aí eu tive que trancar quando eu passei, porque eu entrei no Cefet Timóteo, né? Não era o Cefet BH. E aí ficou meio impossível, né, esse deslocamento São Paulo-Timóteo, né? E aí eu acabei trancando, infelizmente, né? Ou felizmente, sei lá, a vida é muito doida, né? Mas eu comecei um doutorado lá sobre pintura histórica, inclusive, né? Glênia? Olá, boa noite a todos. Então, meu nome é Glênia, eu sou caloura da História aqui da UFMG. Eu ainda não comecei as aulas, eu começo agora no segundo semestre, eu estou bem ansiosa, então eu estou bem novatinha aqui. Mas eu me interessei muito no curso justamente para entrar de cabeça em tudo que eu puder, viver de fato a universidade, e também porque eu curto muito essa pegada, né, de perspectiva decolonial. Eu acho que é um ponto muito importante para a gente trazer, até mesmo no ensino médio de hoje, né, para os debates de hoje, trazer essa perspectiva, esse novo olhar, trabalhando também essa forma da arte, eu acho que é muito importante. E aí é isso. Massa, Glênia, aproveita para descansar, porque quando começar, você vai ver só. Você vai ficar exausta. Oh, Glênia, agora você desliga o microfone. Ah, tá. Igor? Olá, boa noite. Desculpa, eu estava pegando água e eu acho que eu só estou se apresentando. Eu perdi o começo. Ô, Igor, deixa eu só te falar uma coisa. Quando eu vi Igor Castro entrou, eu quase tomei um susto, porque meu sobrinho se chama Igor Castro. Eu falei, o que ele está fazendo aqui? Eu vou te falar que você me contou isso, porque eu fiz estágio com você na pandemia. Meu Deus! Com a matéria da Ana Paula. Inclusive, eu quase fui para o Cefet esse semestre para fazer estágio de novo com você, tá? Meu Deus, liga essa câmera, essa fotinho pequena, como é que eu vou? Eu tô sem hoje, mas amanhã eu vou pegar, prometo. Então eu fiz uma piada antiga. Tá contando piada de novo, Aviso. Tô ficando idosa, tá difícil, 100 mil. Mas eu tô quase formando e eu vou fazer mestrado na linha de História da África com o professor Alexandre Marcuzzi. Então, quando eu vi esse mini curso aqui, não tinha como não fazer. Deixa eu olhar aqui um pouquinho o chat para ver as outras pessoas que se apresentaram. Tá, Beatrice. Oh, minha conterrânea do Rio. Tá. Trabalho indígena. Caroline. Ó, legal. Leandro, aluno da Estado FMG. Jaime. A outra conterrânea. Massa, o Ceará, terra boa. Bom, gente, então eu vou começar aqui. Aí a única regra é que não tem regra, tá? Então, quando vocês quiserem fazer uma pergunta, fazer uma interferência, falar alguma coisa, ou até pedir assim, poxa, esse assunto é mais interessante, eu gostaria de ouvir mais. Eu já vi aqui que tem uma demanda grande sobre a temática indígena, né? Vou tentar diluir, portanto, nos nossos 2 próximos encontros, fazendo aí uma seleção temática a partir da questão de gênero e da questão, assim, a outra conterrânea, né, Andressa? Então, qualquer coisa que vocês queiram falar, vocês fiquem à vontade, tá? Não precisa ficar tímido, que a gente vai dialogar aqui mesmo, a proposta é essa, tá? Bom, a primeira coisa, eu vou começar por uma coisa muito simples, tá? É o básico. A gente vai começar pelo básico, pelo mais simples, básico possível, para a gente depois começar a avançar e pensar outras questões, tá? A primeira coisa é o que a gente quer quando usa uma imagem em sala de aula, né? Eu acho que é o básico, né? O que se procura
né, quando você escolhe, dentre um universo enorme de fontes, de documentos, um documento visual, né? Eu acho que isso é uma questão importante, né? Porque o documento visual em si, ele pode ser um acesso, né, a um universo muito maior do que ele se apresenta, né? Então, a gente pode começar aqui pensando um pouco essa citação do Didi Uberman, que eu não coloquei no curso, mas se alguém tiver interesse, eu tenho material, posso compartilhar, enfim. Uma coisa muito singela, né? Ele fala assim: pede-se muito pouco a imagem ao reduzi-la à aparência, mas exige-se muito da imagem quando nela se busca o real, né? O que a gente pode extrair disso? Pensar junto sobre o que ele quer dizer, né? Ao contrário do que talvez uma leitura superficial diga, né? Ele não está dizendo para a gente ignorar aquilo que é visível, né? A imagem, né? A identificação, o olhar, né? Ele está convidando para a gente, primeiro, aprender a ver a imagem e saber que essa imagem ela é um registro, né? É um registro de um passado, mas ela também mantém uma determinada conexão com esse passado que a produziu, mas também com o presente, quando a gente tem contato com uma determinada imagem, né? Então, a imagem ela não é uma coisa estanque, né? Ela não é algo que a gente, portanto, vai apreender. Quando ele fala essa busca do real, não significa que a imagem, ela, portanto, né, essa apresentação, essa cristalização, a materialização do real. A imagem não é isso, né? A gente sabe porque a gente trabalha com documento, né? E a imagem é um documento, né? Então, por mais que, por exemplo, a fotografia, né, a gente apreenda um momento, né? Essa fotografia, obviamente, ela tem um recorte, ela tem um olhar, né? Ela tem várias camadas, né? Que são camadas que fazem com que ela se torne uma representação, tá? Isso é o básico. Então, quando ele fala que ela pode ser muito mais quando se busca o real, ele está querendo falar para além disso, né? Essa imagem ela é dotada de um tempo, ela está localizada, ela tá circulando em algum espaço, né? Ela muitas vezes pode apreender dentro dela um trauma, né? Algo muito maior, né? Do que o próprio efeito desse contato que a gente tem inicial com a imagem, que a gente vê, né? Ela é um contato que a gente tem com esse registro que é passado, que é ausência. A gente não consegue acessar o passado, né? Então, a gente faz isso através de documentação. E uma dessas é a imagem. Só que a imagem, às vezes, nos leva a incorrer em alguns perigos, né? Por achar que ela em si, né? A imagem em si, apresenta necessariamente o conteúdo que está apenas no visível, né? Naquilo que a gente olha e, portanto, supõe que apreende, né? Bom, dito isto, né, algumas coisas são importantes, então. Né? A primeira coisa, né, é a gente pensar, né, quando a gente escolhe uma imagem, por exemplo, eu trabalho com imagem desde a graduação. Obviamente, a imagem, para mim, como pesquisadora, ela tem um lugar. No ensino de história, ela não vai ocupar o mesmo lugar. Né? Eu não posso achar que os meus alunos, portanto, vão querer saber das cartas do Pedro Américo, das cartas do Vitor Meirelles, de quando ele viajou para produzir, enfim. Há que se ter um recorte, né? A gente não vai criar aí mini historiadores, né? A ideia do ensino de história não é essa formação, é outra, né? A ideia principal aqui que a imagem pode trazer, que é um primeiro atrativo, eu diria, né, que pode levar também a gente a cair em algumas armadilhas, é porque a imagem ela seduz, né? A gente, como professor, né, quando a gente faz a seleção de fontes, né, quando a gente escolhe determinadas imagens, né, elas podem ser muito sedutoras, na medida em que a gente vive num mundo que a gente tomado, né, por imagens, né? Então, do Instagram, TikTok, tudo, né? Então, a gente tem uma relação com a imagem, né, que muito provavelmente é mais fácil seduzir esse aluno. O problema disso, né? Uma das questões que a gente tem que pensar no uso de imagem
é essa finalidade, né? A gente pode usar a imagem de diversas formas. Vou dar um exemplo, inclusive, com o meu próprio slide. Depois, quando a gente for passando, eu vou dando exemplos desse tipo de uso, né? A imagem pode ser uma ilustração. Não é pecado no ensino de história usar a imagem como ilustração. Eu fiz isso, por exemplo. Está aqui, né? A minha capa é uma peça, um detalhe de uma peça de uma obra da Adriana Varejão. Ela não está aqui, eu não perguntei nada, ela está aqui como uma ilustração, né? Não há dúvida disso, né? Agora, essa imagem, né, ela depois vai reaparecer ao longo da nossa conversa aí como um objeto, um documento para a gente pensar, tá? A ilustração, qual é o objetivo da ilustração quando a gente usa ela? Ela só confirma um conteúdo, ok? Então, a gente vai pegar uma ilustração para confirmar um texto escrito, né? A gente vê isso muito em livro didático. Ela não é mote para nenhuma problematização. Ela não convida o aluno a problematizar, a pensar criticamente. Ela é uma confirmação daquilo que o texto escrito fala, né? Então, essa é a função da ilustração, tá? Outra forma da gente pensar o uso de uma imagem, ou o uso de qualquer documentação, lembrando, documentação também pode ser usada como ilustração, um cara crachá, tá? A gente também pode usar a imagem como uma fonte de informação, né? Então, determinadas imagens, você pode, com seus alunos, ali extraindo alguns elementos, né, que essa imagem traz, a gente também vai fazer isso aqui, né? E, a partir dali, construindo ganchos para a sua aula, tá? Então, ela pode fornecer algumas informações que você vai utilizar quando você estiver dando algum conteúdo, né? E, por último, o que é o mais interessante, que é o pulo do gato, é quando você usa a imagem para trazer um problema, para trazer uma coisa que vai mobilizar conhecimentos prévios desse aluno, vai fazer com que esse aluno ele tenha que pensar sobre essa imagem, né? Discutir, debater em sala de aula, e, a partir daí, estabelecer, aí, pensar, né? Um pouco... elaborar, né, aquilo que ele está aprendendo em sala de aula, né? Então, esse é o grande, digamos assim, esse seria o grande momento, assim, né? O grande uso dessas imagens, né? Bom, então, um pouco o que a gente vai tentar fazer aqui, né? A partir desse primeiro momento, né? Pensar que essa imagem, quais são as coisas que a gente tem que fazer quando pega uma imagem? Primeiro, descrever, ajudar a descrever, o aluno tem que ajudar a ver, a gente está cada vez mais amortecido, nosso olhar está cada vez mais amortecido, né? Quanto mais acesso à imagem a gente tem, mais a gente fica amortecido para ver essas imagens. E a gente vai ver isso quando a gente falar de imagens canônicas, tá? Então, é fundamental aprender a ver, tá? Ajudar, pedir, perguntar, para descrever a imagem mesmo, né? Uma coisa simples, para depois aí, mobilizando o que os alunos sabem, né? Pensando aí em construir uma forma de se construir um conhecimento a partir dessa imagem, né? E outra coisa que também é básico, né, para a gente acabar esse slide chato, é a identificação. Tem que identificar a imagem. Não é só por um preciosismo, que tem que identificar porque tem, por algum tipo de regra que o historiador, que a professora quer que coloque, ou que no concurso tem que colocar, senão tira ponto. Gente, identificação de imagem é fundamental. Vou te explicar por quê. Mesmo quando você usa uma imagem como ilustração, você coloca a identificação, né? Você chama a pessoa que vê, né? Vocês vão fazer esse exercício conforme os slides forem passando. Primeiro, ver o autor, o título, quando a imagem foi produzida, né? A dimensão da imagem. Lembrando que a gente usa na sala de aula, eu não tenho como levar
né, a primeira missa do Brasil para dentro da sala de aula. Então, os alunos eles vão ter um contato com uma imagem, né, que não tem a dimensão real, não tem o impacto real daquilo, né? A gente precisa trazer essa materialidade dessa imagem, né? O tamanho para uma pintura histórica, por exemplo, é fundamental, né? Então, e também onde ela está, né? Ou seja, a continuidade da existência dessa imagem, né? Então, esse dado, essa identificação que parece uma coisa boba, um preciosismo, né, besta, ele, na verdade, ele vai construir, ele vai registrar, ele vai dar, né, nessa linhazinha uma historicidade para essa imagem e vai restituir essa materialidade que ela perde quando a gente coloca ela como se fosse, né, uma cena de um slide, né? Ela perde o seu tamanho, ela perde o seu contato com o meio, né, com o lugar onde ela é exposta. Então, esses pequenos detalhes fazem com que a gente restitua essa materialidade dessa imagem, tá bom? Essas são as primeiras considerações mais básicas. Pode falar, Mariana. Eu queria só pontuar que eu acho interessante que essa questão da dimensão, a gente vê até mesmo na etiqueta dos museus, que mesmo estando ali à nossa frente, eles colocam a dimensão, porque muitas vezes você está absorto numa observação que ainda assim não compõe pensar a dimensão, por exemplo. A não ser que seja algo muito gigantesco, né? E aí a gente, estando ali na frente, consegue entender, mas esse olhar, assim, que não vê ainda a imagem, né? Essa questão de aprender a ver a imagem, ainda acontece mesmo no espaço físico. Então é importante ressaltar isso, acho que nos dois espaços, tanto no físico como no visual, no virtual à distância. Não, e isso é muito interessante, a gente vai falar até... Se eu soubesse, Mariana, eu tinha estendido a parte que eu falo de museu. Mas, enfim, a gente vou inserir umas partes sobre o museu aí nas próximas conversas. Porque essa questão da materialidade da obra, ela é fundamental. Agora, primeiro, fundamental quando a gente coloca dentro do slide, né? Então, vou pegar, sei lá, a Batalha do Avaí, que é uma tela que tem mais de 3 metros, que a ideia era você sentir parte de uma batalha, né? Se sentir imerso naquilo. Quando a gente joga para o slide, ela perde isso. Ela perde essa comunicação que a gente vai ter de entender o momento da produção dela, que é fundamental, né? E quando ela está, essa imagem já passada para o ambiente do museu, né, quando ela está ali localizada, tem outras questões que são interessantes. Por exemplo, ela foi feita para ali, né? Isso é uma coisa, né? Ou não, né? Pensar, por exemplo, o Brado do Ipiranga, que foi feito exatamente para o espaço onde ela está, né? Então, isso é muito interessante, ver o enquadramento daquilo e pensar que ela foi feita para aquele lugar, né? Pensar por que a escolha de um artista é colocar uma imagem mais diminuta, né? A gente vai ver aqui algumas peças, eu não sei se é amanhã ou na aula 3, né? Que são bastidores bordados pequenos, né? Por que essa escolha dessa delicadeza, dessa coisa mais intimista? Então, o tamanho da obra, ela tem a ver com a comunicação que a gente vai dar, né? Que o artista pensa na hora da produção, né? E que muitas vezes, no espaço do museu, ele pode, inclusive, se perder, né? Dependendo, tem muitas críticas, enfim, algumas montagens de tipografia, né, que perdem, por exemplo, algumas dinâmicas que foram pensadas pelo artista. Alguns artistas criaram obras que não são para museu, né? Outras obras, né, elas não foram pensadas para ficar em determinados espaços, então, até para essas obras chegarem, obras muito grandes, tem que quebrar a parede. Então, é uma série de questões que essa dimensão do tamanho nos ajuda a pensar o momento de produção e o interesse que o artista tem com isso, tá? Isso é uma primeira coisa. Bom, aí a gente vai adentrar um pouco, né? Eu coloquei três textos, fica muito carioca, né? 3 textos, para a gente conversar, né? E coloquei algumas outras indicações. Se vocês quiserem, depois eu coloco mais coisas no Drive, né? Mas eu coloquei 3 coisas muito simples, muito singelas, né? Primeiro, a gente discutir a questão da interseccionalidade dessa perspectiva decolonial, mas também pensar a questão de imagens que são canônicas, tá?
Imagens que são canônicas, né? A gente também vai discutir um pouco sobre o cânone da história da arte amanhã, mas imagens que são canônicas, qual é a questão por trás disso? São determinadas imagens que o Saliba vai dizer, né? Eu acho muito interessante quando ele diz, que, as imagens canônicas que não são impostas coercitivamente, né? Aí ele chama de imagens coercitivas. Por que ele vai dar esse nome a esse tipo de imagem? Tá? Ele vai dizer que essas imagens canônicas, a grande questão dela é que elas ficam sendo repetidas e repetidas e repetidas de tal forma que a gente não consegue mais desnaturalizar o olhar sobre elas, né? Então, a gente não consegue fazer algumas ações que são naturais quando a gente vê alguma coisa que nos que a gente nunca viu, né? Esse olhar, essa primeira vez que a gente vê alguma coisa, né? Então, a gente não consegue, por exemplo, construir outras possibilidades de representação daquele mesmo tema. Um exemplo, né, que ele também vai dar. Ele vai dizer que a gente passa a não conseguir mais distinguir essa imagem que é canônica como uma imagem num conjunto de outras, né? A gente também não consegue mais pensar sobre ela, refletir criticamente sobre ela. Ele vai dar um exemplo que eu acho muito legal, né? Eu não trouxe aqui a imagem para não ficar repetitiva, ficar o cara crachado do texto, né? Mas ele usa dois exemplos que são bem legais. Um exemplo é aquela imagem da evolução humana, né? Basta falar isso que todo mundo sabe, né? Aquela escadinha, né? Aí colocam um macaco e o macaco vai se transformando num homem, no Homo sapiens, né? Que a gente sabe que isso é uma balela, não é dessa forma que as coisas que aconteceram. Mas ela cria uma ideia, uma noção de evolução, não é? E essa imagem, ela cristaliza, né, de tal forma uma noção de que há um caminho da humanidade que se equipara a um caminho do progresso técnico. Então, a gente está, portanto, num caminho de evolução, né? Cristaliza uma ideia que é perniciosa. Por quê? Essa ideia de evolução está atrelada a uma ideia também de uma evolução racial, né? Construída aí, né, no século XIX, onde a gente vai ter a ascensão como um conceito científico, pseudocientífico, sabemos hoje, mas para aquela época não, do conceito de raça, né? Então, ela é muito danosa, mas ela continua a habitar a nossa cabeça. Então, eu falo evolução humana, a gente, portanto, já imagina, não precisa nem ver, né? Pode falar, Mariana. Perdão interromper novamente. Nada, pode falar, então eu quero saber. Eu fico pensando em uma questão, se essa cristalização de noções, né, e muitas vezes de forma perniciosa, como você bem pontuou, é muito visível nessas imagens repetidas, essas imagens canônicas. E eu fico refletindo se isso tem a ver com a proposição das imagens no momento do surgimento da gráfica, que surgiu a gráfica justamente com o intuito, na época religiosa, de simplificar para as pessoas, para os espectadores, os ensinamentos da Bíblia. Então, a imagem já nasce, né, nesse ambiente de circulação muito maior, com o intuito de simplificar essas noções. Eu fico pensando se isso tem relação. Mariana, eu acho essa questão é uma questão complicada, né? Porque ela, digamos assim, ela acompanha a humanidade já tem bastante tempo, né? Tem alguns textos, né, que remontam à antiguidade, que já vão trazer algumas discussões que vão sendo reatualizadas, né? Então, isso vai aparecer, né, na regra de Horácio, depois vai aparecer lá no século XVIII, né? Vai ter a discussão do Lessing, depois vai reaparecer com os livros didáticos, que é a imagem, né? O que ensina primeiro? A discussão está posta assim: o que ensina mais, a imagem ou o texto? Né? No caso da antiguidade, era a imagem ou a poesia? Né? Como é que você apreende melhor o conhecimento? Né?
Aí essa discussão ela vai sendo reatualizada, né? Ela vai sendo reatualizada conforme a gente vai chegando depois com a reforma protestante, inclusive, e esse texto escrito em prosa, ele ganha quase uma sacralidade como documento, né? E aí, o que apreende melhor esse passado, né? Vai ser essa imagem, uma estátua, né? Ou o texto escrito, né? Óbvio que a partir do século XVIII e no século XIX, a gente vê uma cristalização, uma consolidação do texto escrito, como se fosse algo que desse acesso para o historiador, né? Um acesso mais... um acesso direto a esse passado, né? Sendo bem superficial nessa discussão, né? Então, essa discussão ela tem várias camadas, né? O que me parece aqui, no caso da imagem canônica, Mariana, é que essa imagem canônica ela só se torna canônica na medida em que há o interesse do poder, né? Tanto que o Saliba ele vai chamar, inclusive, uma discussão com o texto, aquele texto do Legoff, documento monumento, né? Ele vai dizer que essas imagens canônicas, portanto, elas passam pela mesma travessia de um documento quando ele se torna monumento. Documento, né, é a relação que a gente vai estabelecer com aquela fonte, né? E o monumento é quando há, portanto, uma intervenção do poder, né? Então, as imagens, quando canônicas, né, elas só podem ser transformadas, os documentos só podem ser transformados em monumentos na medida em que há a utilização do poder. Então, pegando, por exemplo, há um interesse do poder, né? Há um interesse de algo que é maior do que essas imagens, né? Ou que está inserido no contexto de produção dessas imagens. Isso pode ser reatualizado quando a gente for falar, não vai ser hoje, eu acho que esse texto está no dia 3, né, na aula 3. Quando a gente for falar também sobre imagens controladoras, que é um outro conceito que é da Patrícia Hill Collins, né, que ela também pega a mesma coisa. Ela fala o seguinte, olha, tem determinadas imagens que elas também são coercitivas, né, olha aqui o diálogo entre os dois, né, e que elas são construídas de forma a controlar determinados corpos. Então, se cria determinadas imagens, né, essas imagens elas se tornam canônicas também, elas se tornam algo que já diz de um corpo, já diz de um sujeito, objetifica esse sujeito e controla, portanto, a forma desse sujeito se observar e a forma dele ser visto. A gente vai discutir isso um pouco mais na aula 3. Mas eu acho que a questão aqui dessas imagens canônicas, elas necessariamente se tornam assim por conta de uma dinâmica de poder, né? Não é toda a imagem que vai se tornar canônica, né? Então, ela tem um interesse aí que vai mediando por uma ideologia dominante, por um controle oficial, como o caso das pinturas históricas. Giovana, pode falar. Oi, eu tô começando a graduação de História e eu nunca tinha escutado esse termo antes e agora faz muito sentido e me lembrou de cara aquelas pinturas do Debré, sabe? Do período de escravidão. Você já está dando spoiler, Giovana, você está dando spoiler da aula 3. Pode falar, é isso mesmo. Então, porque o pessoal romantiza demais justamente por causa dessas imagens e mesmo que às vezes os professores contextualizem, aquela imagem toda hora faz o pessoal ter uma visão totalmente diferente. É isso mesmo, assim. Você já vou ter que tirar esse slide da aula 3, porque você já deu a aula, já acabou, Giovana. Vou ter que pensar outra coisa. Mas esse exemplo do Debré é ótimo, porque o Debré ele tem várias pranchas, né? Tem várias gravuras. Quais são as gravuras que aparecem nos livros didáticos à exaustão? É sempre de castigo físico, né? Ou de dimensão do trabalho do escravo, né? Então, essa pessoa escravizada ela é sempre retratada no momento do castigo ou no momento do trabalho. Isso cria uma coisa que não é ingênua e não é pouca coisa. A gente cristaliza uma imagem que associa a pessoa escravizada ao que? A subserviência, né? E ao suplício, né?
Ou seja, a gente tira qualquer perspectiva da gente ampliar essas pessoas, né, escravizadas e pensá-las como sujeito com agência, sujeitos que, por exemplo, né, lembrando aqui, acho que eu vou colocar isso também na aula 3, né? Tem vários, né? Aqui no Brasil a gente só vai ter um, né, que é o caso do Baquapa, que foi um escravizado que passou pelo Brasil, mas a gente tem uma infinidade de autobiografias escritas por pessoas que foram escravizadas. Mas a gente nunca associa a possibilidade de um relato sobre si associado a alguém na condição de escravidão, né? A gente, inclusive, num ato falho em sala de aula, usa o termo escravo, ou seja, a gente associa uma pessoa à condição de coerção no trabalho, né? A uma condição de trabalho, que é explorar, que é uma condição de exploração, né? Então, a gente associa a pessoa ao trabalho. Então, isso é muito danoso. E isso é um exemplo clássico de imagem canônica, tá? Ela circula, 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 circula e cria uma imagem que é difícil a gente dissociar, tá? Outra imagem que a gente pode tratar aqui, eu sempre esqueço que eu não estou com... Isso não é o PDF, isso é o Google Meet, né? Que é uma imagem clássica, né? Eu acho assim, e está ficando, depois eu vou entrar nesse assunto, né? Mas, enfim. Essa imagem, né? A imagem da primeira missa no Brasil, né? Ela vai ser uma das imagens que mais circulam, ou circulavam. Depois a gente vai conversar sobre isso, né? É uma coisa sobre a qual eu ando pensando e quero conversar especialmente com quem está em sala de aula e as pessoas que estão aí fazendo a graduação para ver essa questão geracional, tá? Mas essas imagens, né, essa imagem da primeira missa é uma pintura histórica produzida no contexto do século XIX, né, que vai aí contar uma determinada história num determinado momento. Depois a gente vai entrar nessas questões. Mas a primeira coisa que eu queria perguntar, já que vocês estão animadinhos e estão conversando comigo, alguém lembra da primeira vez ou da memória mais antiga de ver essa imagem? Ou mesmo, tem alguém aqui que nunca viu essa imagem? Essa imagem não causa nenhuma familiaridade? Eu vou dizer que eu não vi essa imagem assim no meu ensino básico. Eu vi mais agora na faculdade mesmo. Tem outras imagens que são mais familiares para mim no ensino básico. Muito bom, Mariana, que isso é uma coisa que eu quero conversar aqui, que inclusive é um projeto que eu tenho feito. Mas alguém nunca viu essa imagem? Ou alguém que já viu essa imagem? Giovana viu no Fundamental. Mais alguém? Eu lembro dela numa impressão meio apagada, assim, de livro didático, meio sem cor, assim. Então, você lembra de ter visto isso no livro didático, né? Sim. Então, ainda tem bastante gente que viu no Fundamental essa imagem, ok, né? Que a gente vai entrar depois de uma outra questão em torno dela, já, né? Mas o que a gente vê nessa imagem, tá? Alguém gostaria de falar o que está vendo na imagem, ou já cansou tanto a imagem que não quer mais falar dela? Já viu tanto, né? Alguém quer falar alguma coisa? O que a gente pode descrever aqui, que vê na imagem, do que ela trata? Vamos começar. Quem são as pessoas que aparecem aqui? Os grupos, o básico. Meu coração. De tristeza. Nós temos aí, né, pelo que eu consigo perceber, os indígenas, nós temos também alguns portugueses no lado direito, aliegados, se não me engano, e um padre, que eu já não sei como aqui. Então, a gente vai ter aqui um grupo de indígenas, né, à direita, e ali à esquerda da tela, tá vendo? Atrás do altar, ok? A gente vai ter no centro da tela, né? A gente vai ter uns indivíduos. Tem como aumentar aqui? Acho que deve ter, né? Aumentou para vocês? Sim. Aumentou? Porque agora Sim. eu estou direto no PDF, não estou vendo ninguém. Bom, então vamos aqui. A gente vai ter, então, aqui à direita, um grupo de indígenas, está vendo? Eles estão aqui, eles fazem uma moldura do quadro, vocês percebem?
Eles estão emoldurando a cena central. Qual é a cena central? A cena central é a realização de uma missa, tá? E essa missa, quem está participando mais efetivamente dela são esses grupos aqui, tá vendo? Então, tem religiosos aqui, tá? Você vê alguém, né, que parece um nobre, pode ser, né, alguém importante dentro dessa esquadra que chegou ao Brasil. A gente vê aqui algumas pessoas com vestimentas militares, né? Então, a gente tem, dentro dessa tela, se a gente olhar de longe, né, a gente vê que essa parte da natureza, ela cria uma moldura, tá? Uma moldura que não dialoga necessariamente com a cena no centro da imagem, tá? Então, a gente tem uma cena no centro, que é a cena central, tanto que a luz, ela incide sobre a cruz, ela vem iluminar, né, essa cena, né? E essas pessoas, esses grupos, né, de indígenas que estão ao redor, né, eles estão o quê? Eles estão na penumbra, né? Eles são quase parte dessa natureza que está sendo construída como moldura, né? É quase como se a gente estivesse vendo, né, uma construção de uma catedral, né? Uma catedral feita da natureza, uma moldura que nos conduz a olhar para o centro da tela, para essa cena, né, que está sendo realizada ali, né? Coisas importantes sobre essa imagem, né? A gente observa que esses indígenas, né, esses grupos que estão aqui, essas pessoas, elas estão olhando, mas elas não estão se relacionando com a cena central, que é o objeto de mais importância dessa tela. Elas estão ali, mas elas estão, né, assistindo, elas não estão se relacionando diretamente com o que está ali, né? Que é essa cena de fundação, né? Primeira missa no Brasil, a gente sabe que essa cena, portanto, vem tratar dessa chegada dos portugueses a esse território que vai se chamar o Brasil, né? E da primeira missa que vai acontecer aqui, né? Que é no sentido de materializar esse controle ocidental, né? Materializar essa conquista através do traço da igreja. Por que a escolha é a igreja, né? E por que a gente não vai ter uma representação mais militarizada, de conflito? Porque a ideia aqui, obviamente, é criar uma noção de comunhão. A ideia de que o nascimento desse país ele foi erguido através de um evento de comunhão, tá? Então, a gente vê um evento que seria um evento pacífico, do qual, né, os elementos principais não são os nativos que aqui habitaram, né? São básicos, né? É o que a gente consegue ver aqui nessa imagem, né? Essa imagem, ela vai ser feita lá por 1861, né? Qual é a história dessa imagem? Essa é a primeira pintura histórica que vai tratar de um tema relacionado à história do Brasil. É a primeira, tá? Antes que a gente vai ter de pintura histórica também pode ser pintura religiosa, pintura de temas mitológicos, tá? Essa, portanto, é a primeira pintura histórica no Brasil que vai tratar da nossa história. Por quê? Porque a gente já está no contexto que foi fundado o IHGB em 1938, né? A gente está num contexto agora de coleta, né, de busca de informações. A gente vai ter, lá no início acho que 1800... estou com medo de errar. Mas ainda no século XIX, acho que um pouco antes da fundação do IHGB, se não estou enganada, vai ser encontrada a carta do Pero Vaz de Caminha. Não existia, né? Para outras pessoas, né? Fora desse contexto, não existia a carta de Pero Vaz de Caminha. Quando ela é encontrada, ela vira o documento fundador da nossa história, né? Esse documento fundador, aliado à criação do IHGB, vai fazer o quê? Com que surja, né, uma possibilidade agora de um documento que relata, né, o que seriam esses primórdios da nossa história, né? Então, a gente vai ter o quê? Nesse contexto, a gente vai ter um pintor que ele vai ganhar uma bolsa de estudo, vai lá para Paris fazer seus estudos, o diretor da academia vai entrar em contato com ele, que também era membro do IHGB, e falou assim, olha, vou te dar uma ideia,
né, pinta um tema, né, algo sobre essa chegada dos portugueses ao Brasil, usando a carta do Pero Vaz de Caminha. A ideia não é nem do Vitor Meirelles, tá? Usando a carta do Pero Vaz de Caminha. Ele escuta, né, o então diretor, que é o Manuel Araújo de Porto Alegre, e resolve produzir essa imagem em Paris. Essa também é a primeira pintura do primeiro artista brasileiro que vai participar de uma exposição no Salão de Paris, né? Para Paris isso não é nada, né? Mas para a gente é algo fundamental. Então, ela vai ter a primeira imagem, a primeira pintura produzida no Brasil que vai para fora, que vai ser exposta fora do Brasil, né? Que vai ter uma projeção para além daqui. Então, essa imagem, ela já no contexto em que ela é feita, ela já ganha uma projeção fora, né? Mais modesta, mas para a gente enorme, e uma projeção aqui, porque, obviamente, ela vai ser também exposta para que as pessoas possam ver essa imagem, né? Mas não é só isso, né? Essa imagem, dentro desse contexto de escrita de uma história do Brasil, da construção de uma história de um passado que vai primar pela comunhão nacional, né? Pela ideia de um país criado nessa passividade, né? Na comunhão das raças, que vai ter também com um cara chamado Vão Martius, depois, se vocês quiserem, eu dou esse texto, que vai ser o primeiro a escrever essa história do Brasil. Ele vai falar assim, a primeiro concurso da HGB é assim, como se deve escrever a história do Brasil? Aí vai vir um cara, né, estrangeiro, não é brasileiro, ele vai escrever um texto e vai dizer assim, a história do Brasil deve ser através da comunhão das três raças, obviamente hierárquica, né? A gente vê a reatualização disso sendo feita, chegar no Gilberto Freire, né? Então, e aqui também tem essa ideia da comunhão. Então, a história do Brasil ela tem que ser escrita na comunhão racial, tá? Essa comunhão racial, ela depende da hierarquia racial, tá? Então, são os portugueses que vão trazer a civilização, a religião, né, salvação, né? E esse encaminhamento, né, essa hierarquia, faz com que os indígenas, portanto, fiquem nesse lugar da natureza, do bom selvagem, né? Dentro da construção desse imaginário sobre o passado, tá? Bom, então a gente tem essa imagem, né? O que a gente vai ter aqui? Primeira coisa que a gente tem que pensar, né? Isso é uma imagem canônica, e a gente vai pensar um pouco por quê. No contexto mesmo da produção dela, a gente já vai ter um crítico de arte que vai escrever em 1888 o seguinte: a primeira missa não poderia ser senão aquilo que ali está. Ou seja, a primeira missa ela não é uma representação, ela é o que ela representa, ela é o tema que ali está. Ela é uma janela para esse passado. Ela não representa o passado, ela apresenta o real. Essa era a ideia do pintor, né? Por isso que ele vai se valer da carta de Pero Vaz de Caminha. Ele vai dizer assim, olha, eu usei um documento, uma fonte, né? Olha, eu usei a natureza, a vegetação que de fato existe, né? Eu fui pesquisar, né? Então, ele vai ali usando de artifícios como um historiador, né? Para validar essa imagem como uma imagem que descreve esse evento primeiro, né? Esse evento de nascimento dessa história do Brasil com a chegada dos portugueses. Ou seja, o Brasil, essa história, ela se inicia com a chegada dos europeus. O que aconteceu antes não é história, né? Então, a primeira missa, ela é aquilo que está ali. Ela não é uma representação. Isso já nasce no próprio contexto do 19. A ideia de que essa imagem, ela escreve uma história, tá? E isso vai ajudar, né? Vai ser alimentado, vai ser consolidado não no 19. Ele vai ser consolidado com os livros didáticos, tá? Então, os livros didáticos eles vão começar a reproduzir, mas não só os livros didáticos, a gente vai falar daqui a pouco. A gente vai começar vendo essa imagem sendo repetida, né? Então, a gente vê essa imagem nos anos 30 sendo repetida lá pelo filme do Humberto Mauro, Descobrimento do Brasil. Ele faz a chegada, ele monta o cenário como se fosse essa tela
da primeira missa. Por que ele faz isso? Porque ele é um cara sem criatividade? Não, porque a imagem da primeira missa, ela traz já legitimidade. Olha como é que a imagem ela está associada a esse passado que ela representa. Ela não é uma representação, ela se fixa como real. Lembra daquilo que o Saliba falou? Essas imagens coercitivas nos impedem de pensar representações alternativas. Então, ela se fixa de tal forma nesse imaginário que usá-las, né, ela faz com que se dê legitimidade a esse filme, por exemplo. Né? A gente vai ver também na chamada ali à esquerda do Museu Nacional de Belas Artes, né, por conta dos 150 anos do Vitor Meirelles, eles também vão atentar para isso. Olha como é que eles vão chamar a atenção para esse aspecto de que você está vendo algo como se fosse uma fotografia, tentando chamar a atenção para a fotografia como se fosse o acesso direto ao real também. Né? Então, vou falar repórter português, ou seja, o Pero Vaz de Caminha, que escreveu essa história, e quem retratou, quem fotografou como se estivesse ali, é o Vitor Meirelles. Tá? E isso vai sendo reproduzido. Né? A Mariana aí lembra da reprodução da Turma da Mônica. Né? Então, tem aí essa reprodução na Turma da Mônica, né? Tem reprodução em série brasileira, né? Porque eu fui tentar encontrar o que estava na minha memória e comecei a demorar demais e desisti, né? Mas tem caderno de atividade da educação básica para pintar a primeira missa. Só que a escolha eu achei interessante desse caderno de atividade, que ele faz um recorte que não tem os grupos indígenas, né? Ele só faz o recorte da tela central. É isso que essas crianças vão, portanto, pintar. É só, né, essa chegada, né, essa história contada a partir dos portugueses. Tá? Então, veja como ela sendo reproduzida. Isso é uma imagem coercitiva. Tá? É essa circularidade. Tá? E como muitos de vocês, inclusive, falaram, não se dá só aí. Né? Essa circulação dessas imagens vai se dar especialmente nos livros didáticos. Quais são as questões agora que a gente tem que pensar sobre isso? Né? Porque isso também está sofrendo algumas modificações. São lentas, mas está sofrendo algumas modificações. Né? Primeira coisa que a gente vê, né, é um uso que não é de agora, né, é um uso, inclusive, desde que a gente começa a ter ilustração dos livros didáticos, né, lá pelo início do século XX, né, que eu estou lembrando aqui que tem a primeira reprodução, e não é a reprodução do jeito que a gente vê, é uma gravura fazendo a imagem da primeira missa, né? Lá no início do século XX, num livro de história. Né? Então, desde lá do início, a gente começa a ver a reprodução dessa imagem. A reprodução dessa imagem nos livros de história, ela vai ser feita no capítulo que escreve sobre a história do século XIX, segundo reinado? Não. Ela vai repetir a ideia de que aquilo é uma janela para o passado. Então, essa imagem ela é colocada no capítulo que fala da colonização nas Américas, na América Portuguesa. Então, ela novamente é associada como se você estivesse vendo esse passado. Né? Ela não diz sobre o momento de produção dela, ela diz sobre o tema que ela relata. Olha que curioso. Né? Ela perde esse caráter de representação, ela dá um acesso direto ao tema que ela representa. Tá? Isso, né, foi objeto de muitas críticas. Né? Então, o que a gente vai perceber? A gente vai perceber que, no final, lá na década de 90, a gente começa a ter uma ampliação do campo de ensino de história e também a associação disso com um aumento das pesquisas em relação a imagens nos livros didáticos. Isso começa a ser feito, né? E se começa a ampliar uma crítica exatamente na relação desses objetos com os temas que eles representam. Né? Porque qual é a questão? Essa obra, essa imagem, ela é um documento. Se ela é um documento, ela diz sobre o momento da sua produção. Você colocar essa imagem associada diretamente, assim, né, sem nenhuma uma crítica, sem uma questão,
né, um problema, uma situação, um problema, você faz com que esses estudantes eles passem a ver naturalmente, cristalizar a imagem do encontro pacífico, do encontro onde esses grupos indígenas não fizeram absolutamente nada, né? Dessa importância, né, a iluminação que dá para esse grupo de portugueses, né, a importância que isso tem dentro dessa construção da história, essa associação direta. Tá? Então, isso começa a ser questionado, né, começa a ser objeto de uma historiografia que vai começar a criticar esse tipo de uso da imagem, desse tipo de imagem nos livros didáticos. Né? Qual é a grande questão aqui? Né? Eu tenho desenvolvido uma pesquisa sobre a PNLD 2021. O que a gente tem observado? Né? Fazendo um inventário dos livros didáticos dessa última leva da PNLD, né? Que é o Plano Nacional do Livro Didático. Tem cada vez menos, por exemplo, essa pintura histórica, em comparação com as PNLDs anteriores, ele tem sido cada vez menos reproduzido e substituído por outras pinturas. Né? Ele não é realocado em outro momento, ele é substituído. Né? Salvo aqui, a gente pode usar até como exemplo aqui esses 3 livros. Então, no primeiro, que é um livro escrito pelo Weinfels, né? Que é essa história do ensino médio, né? Que inclusive é usado no Cefet, ele vai trazer no último PNLD, não no último de 2021, no anterior, antes da reformulação dos livros didáticos, ele vai trazer, portanto, a primeira missa aqui, no capítulo sobre a colonização da América. Então, ela é uma janela. Ó, colonização da América, você está vendo como se deu, você está vendo a primeira missa. Tá? Nesse livro, é uma versão, é o mesmo livro, gente. Eu li, eu dei uma olhada, a gente avaliou os livros. Tem algumas alterações em função das exigências da nova PNLD, mas o livro, os textos, guarda muita similaridade, tá? Como vários outros livros que foram obrigados a serem reformulados. Então, o que vai ser feito aqui com esse livro reatualizado, digamos assim? Né? Vai se tirar a tela da primeira missa e vai se colocar uma outra tela, que é de um pintor chamado Glauco Rodrigues, que vai, obviamente, dialogar com a primeira missa. Então, a gente tira a primeira missa e coloca uma pintura que dialoga com ela, né? E dialoga com ela, trazendo, inclusive, uma indígena, né, uma mulher indígena, que agora nos encara. Né? Ela dá as costas a esse que seria o evento central e nos encara. Né? Ela tem uma postura ativa dentro dessa cena. Né? Ela está olhando para a gente. Né? Ela está de costas para esse que seria o evento mais importante. Né? Então, claramente, isso dialoga com a primeira missa. Mas nesse livro não tem a primeira missa. Né? E no livro terceiro aqui, ó, que é o Identidades em Ação, a gente vê a pintura aparecer, a primeira missa, mas agora no capítulo que trata do Segundo Reinado. Tá? Ou seja, ela está dentro do seu contexto de produção, ela dialoga com aquilo que ela deve dialogar, que é o momento de escrita da história. Ela tem muito mais, ela só tem a dizer, na verdade, né? Sobre o século XIX, né? E não tem nada a dizer sobre o século XVI. Ela tem tudo a dizer sobre esse momento do século XIX e nada sobre o século XVI. Né? Então, a gente vê essa reatualização da imagem. Qual é a questão? Né? O que a gente faz com essas imagens canônicas? É uma primeira coisa que a gente pode pensar. Né? A gente faz o quê? A solução é apagar essa memória desse registro, dessa pintura histórica, portanto, né? A gente substitui por obras contemporâneas, né? Como é que a gente vai lidar com isso? Né? É uma questão que tem me interessado, né? Conforme elas vão diminuindo. Né? A crítica ao uso dela, numa determinada forma, faz com que, portanto, a opção das editoras e dos autores seja, portanto, retirá-la e colocar outras obras, releituras. Então, tem o Portinari, da primeira missa, também tem aparecido muito, e não a primeira missa original, por mais que essas obras sejam releituras dessa primeira. Né? Então, a grande questão aqui, né, que eu queria conversar com vocês
é a gente pensar que essas imagens canônicas, o nosso esforço não é fingir que elas não existem. Não é disso que se trata. O nosso esforço como professor em sala de aula é, por exemplo, talvez trazer, né, a primeira missa e essa pintura do Glauco Rodrigues e pensar o diálogo entre as duas, né? O que essa pintura do século XIX e essa pintura de arte contemporânea, elas dialogam com o mesmo tema, de que forma, né? E isso seria uma questão, um problema interessante, né? Não me parece que ignorar esse registro do passado vá solucionar o problema que a gente tem com a forma como a gente se entende enquanto sociedade, né? Então, trazer essa imagem para a gente, como historiador e professor em sala de aula, desnaturalizar esse olhar, né? Fazer com que se perceba a forma como essa nação, a partir de que bases essa nação se forjou, né? Para a gente entender também algumas outras questões e conceitos que vão sendo trazidos após o século XIX, né? Inclusive a questão da democracia racial, e construindo, né? Aumentando esse espaço, né? Esse tempo, essa estrutura de tempo dos nossos estudantes, fazendo com que eles consigam vincular mais coisas, né? Não me parece que a substituição seja a única solução, tá? Bom, outra coisa que a gente pode pensar no caso dessas imagens canônicas é que elas nos levam, né, a fixar, a cristalizar uma estrutura social. E também cristalizar vamos pensar, né, a Patrícia Hill Collins, essas imagens controladoras. A gente cria tipos, então a gente associa o indígena à natureza, né? A gente, portanto, coloca ele em um determinado lugar, associa os portugueses à civilização, né? E a gente constrói, portanto, esses tipos, né? O 19, em função dessa modernidade, vai ser um excelente promotor de tipos, né? E aqui eu trouxe alguns para a gente pensar juntos, tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um conjunto de imagens que são imagens controladoras também. São imagens que não buscam dar subjetividade a esses sujeitos. São imagens que tipificam, né? São imagens que têm uma determinada linguagem no tratamento dos indivíduos aqui representados, né? E que vão construindo, consolidando uma determinada forma de olhar, né? Uma determinada forma de perceber, né? Uma determinada narrativa sobre esses indivíduos, né? Então, vamos começar aqui, né? Lá pela esquerda, né? A gente tem duas fotografias, né? Essas fotografias são de duas mulheres que foram fotografadas pelo Joaquim Ayres, porque ele foi convidado a fazer uma excursão, né? Esqueci o nome. Uma expedição, né? Fazer uma expedição pelo Rio Doce com o objetivo de fotografar as comunidades indígenas, trazer alguns objetos e trazer algumas pessoas indígenas, para quê? Para eles serem expostos na exposição antropológica brasileira de 1882. Então, ele foi lá, fotografou e ainda trouxe algumas pessoas, tanto que essa fotografia das duas, a fotografia direita, está escrito a Botocuda em exposição. Elas foram enganadas, né? Elas estavam achando que iam fazer uma pequena viagem com o fotógrafo e que depois iam voltar lá para o Rio Doce, e foram trazidas para a corte e foram colocadas em exposição, né? Qual o objetivo dessas mulheres serem colocadas em exposição, né? Como se fosse um objeto no museu, né? Alguém aí anima a falar? Estou falando demais. Alguém ainda está acordado? Tem alguém aí? Estamos tudo aqui ainda. Tá todo mundo dormindo, você está vendo, né, Lucas? Que nada. Ai, vocês, hein? Ai. Então, vamos lá. Essas pessoas, essas mulheres, elas são trazidas. Então, eles vão, né? O Joaquim Ayres não só fotografa, né,
as comunidades, como ele traz objetos e traz essas pessoas para denominar, né, para apresentar quem seriam os botocudos, né? Então, elas são colocadas efetivamente em exposição, né? Tem até uma charge, né? Porque parece que elas, obviamente, estavam muito aborrecidas, né, de estarem ali, elas foram enganadas, foram levadas para o lugar, colocadas no Museu Nacional como se fosse objeto, para todo mundo ficar passando e olhando para elas, né? Então, elas estavam muito aborrecidas, né? E aí tem algumas charges que apresentam isso, né? Todo mundo assustado com elas e tal. Depois eu mostro isso, se der tempo, né? Então, a gente tem esse tipo. Então, elas são transformadas no objeto exatamente, Júlia, né? Elas são associadas a algo que é um exótico, né? Elas não são indivíduos, não são sujeitos. Elas são tipos, tá? A gente pode olhar, inclusive, essas duas imagens, né? A segunda imagem é a imagem de baixo, né? Ambas são feitas pelo Augusto Stahl, que vai aparecer novamente, né? A gente vai falar mais dele na segunda aula. Então, a de cima o escravo com escarifações no rosto, e a de baixo o título é Mina Nagô, tá? Então, essas duas imagens, quando a gente aproxima do rosto, né, a gente vai ver que a imagem do lado, né, ela tem um distanciamento, o objetivo ali é outro, né? Aqui a gente tem uma aproximação, né? Mas essa aproximação, né, a gente vê pelo tipo de preocupação que o Augusto Stahl tem, não é de dar uma subjetividade a esses indivíduos, né? O objetivo dele, quando ele não coloca nome, ele não coloca um cenário, ele não coloca outros objetos associados a essas imagens, mesmo sendo imagens aproximadas de rosto, né? Não há uma preocupação, né, em dar essa identidade. Inclusive, o nome do título, agora que eu vi, Mariana, deixa eu só concluir. Então, inclusive, o título que ele dá a essas duas fotografias não é o nome dessas pessoas, né? É a caracterização delas, né? Então, ele vai dar lá, a de baixo, né? Mina Nagô, né? Ele vai dar, inclusive, uma denominação que esses indivíduos, que ela, né, essa mulher ganha quando chega assim, não é o nome dela, é a denominação que ela ganha quando chega aqui por aquele que a vende e que a compra, né? Mina é que vem da costa da mina, é de onde ela foi pega, de onde ela saiu e embarcou no navio negreiro, né? Então, a própria denominação já é uma forma de subjugar, de colonizar o corpo dessas pessoas, né? A outra foto, né, o homem que está ali, também, ele é descrito pelas marcas que ele tem no rosto, e não por quem ele é, percebe? Pode falar, Mariana. Não sei se eu vou acrescentar algo aqui, mas lembrando que justamente quando a gente objetifica essas pessoas, colocando elas em exposição, porque é isso que acontece quando você pega um objeto, tira do contexto inicial e coloca no museu, você está totalmente descontextualizando aquela coisa, né? E é nesse sentido de, quando a gente pensa nos objetos, falar em coisa, de justamente não associar a pessoas, a humanos, o que era justamente as teorias raciais e científicas que estavam sendo produzidas na época, que não chegava nem ser o outro, não era comparado igualmente. E eu acho interessante essa foto que ele coloca a pessoa de costas, de lado e de frente, que é como se a gente estivesse pegando um objeto mesmo e rodando para ver todas as suas dimensões. Essa imagem, a gente vai ver depois uma outra, dessa mesma série, uma outra fotografia da aula 3, a gente vai falar mais sobre isso. Mas essa imagem, olha, é a mesma coisa, não tem um objeto, não tem um cenário, né? Essa pessoa, ela é fotografada, né, de vários ângulos. O objetivo aqui, a gente vê, né, que o objetivo aqui é um olhar quase não, é um olhar científico sobre o indivíduo, né? Ele traça aqui um olhar que é o quê? É entender, é classificar, tipificar, né? É um olhar como se você pegasse um naturalista, um botânico, que vai lá pegar a borboleta, fotografar de vários ângulos e guardar num álbum
sobre a espécie, né? Então, o objetivo aqui é isso, né? Essa fotografia que fica em vários ângulos, né? O objetivo dela é traçar o que é chamado de antropometria, né? Ou seja, você fazer um estudo da proporção. É óbvio que o estudo dessa proporção serve a legitimar, né, essa classificação, que é uma classificação racial, reforçar as diferenças, né? Então, esse tipo de estudo vai ser feito para reforçar essa divisão, esse termo raça, que começa a ser associado, né, e usado junto à ideia de ciência, né, no século XIX, e que causa o dano que a gente já sabe que causou, né? Então, cria esse olhar científico que vai legitimar a hierarquização e objetificação das pessoas, né? Abaixo, né, dessa foto 2, né, ao lado da foto intitulada Mina Nagô, a gente também tem outra foto, que é uma foto canônica, né? A gente conhece essa imagem, né? É uma imagem de um ambiente doméstico, né? É uma imagem que se pretendia, dentro desse ambiente doméstico, fotografar a brincadeira de uma criança branca com a sua ama de leite, né? Mas o registro dessa imagem, ela traz mais que isso, né? Ela fala novamente sobre um contexto de subjugação dos corpos, né? Quando a criança branca transforma uma mulher negra em um brinquedo, em um objeto, né, de diversão, né? Verdade, memórias póstumas. Esse lugar da ama de leite, né? A gente vai falar muito disso na aula 3, tá? Porque essa imagem da ama de leite, ela vai ser falada pela Lélia Gonzalez e pela Patrícia Hill Collins como uma dessas imagens que controlam a forma como a gente observa, como as mulheres negras também se observam, uma dessas imagens controladoras, né? Que seria a ideia da mãe preta, né? No falar da Lélia Gonzalez, tá? Então, essa seria uma forma também de controlar essa subjetividade dessas mulheres, tá? E, por último, aqui do lado, a gente tem uma gravura, porque, se eu não me engano, isso é 1815, eu acho que ainda nem tinha fotografia, se eu não estou enganada. Posso estar falando besteira, mas acho que não. É uma gravura, né? Essa gravura é uma gravura de uma mulher sul-africana chamada Sarah Baartman, tá? A Sarah Baartman, ela vai ser trazida, vai ser levada para a Europa, né? E ela vai ser exposta. O objetivo é isso, né? Então, lá no início do século XIX, ela vai chegar, ela vai ser pega, sequestrada, né? E ela, portanto, vai ser exposta como esse objeto exótico. Mas não é um objeto exótico qualquer, né? Ela vai ser exposta como objeto exótico e também vai ser explorada sexualmente, tá? E essa mulher, ela é importante aqui, ela tem um nome, tá? Porque ela, inclusive, vai ser considerada, né, a grande atração de Paris, a grande atração de Londres, né? Ela vai ser chamada de Vênus de Hottentot, tá? A reprodução da imagem dessa mulher vai construir também um imaginário sobre os corpos das mulheres africanas, tá? Isso vai ser usado, o corpo da Sarah Baartman vai ser estudado dentro dessa pseudociência, né, que vai utilizar a questão racial como uma forma de tipificação e hierarquização entre os indivíduos, tá? Então, a gente vai ver sendo muito utilizado essas imagens da Sarah Baartman para fazer algo muito cruel, né? Que é associar o corpo da mulher africana, em função, né, dessa hipertrofia nas nádegas, né, o quadril mais largo, vai se associar essa característica física da Sarah Baartman a uma patologia, tá? A um problema, né? E também a um comportamento, tá? Vai se associar essa imagem da Sarah Baartman
a hipersexualização da mulher negra. Tá? Então, vai se associar essa característica física a uma questão que essa mulher, né, ela é como se, vamos pensar aí, século XIX, né? A gente já está falando aí desse processo, não só da escravização, mas também, né, do imperialismo. Isso justifica, né, qualquer tipo de violência sexual, porque o corpo dessa mulher, ou seja, o corpo dessa mulher africana, ele já é feito, né, ele associa um traço físico a algo que, obviamente, é colocado, né, como o desejo dela, né? Então, essa hipersexualização, ela começa também como discurso no imperialismo, né? Ele começa também a ser associado a essa possibilidade o quê? De você abusar sexualmente, estuprar essas mulheres africanas porque elas querem, né? Então, o corpo, a característica física, ajuda a justificar uma violência, tá? E é o caso da Sarah Baartman. A violência com a Sarah Baartman, ela não acaba com ela em vida. Essa mulher, ela morre aproximadamente aí jovem, eu acho que ela tem uns... Eu cheguei a anotar, mas eu não lembro onde eu coloquei nesse folhinho. Né? Eu acho que com uns 26, 27 anos, aproximadamente. Ela morre bem jovem, né? E ela é dissecada, né? Para o bem da ciência, né? Então, essa mulher, ela é dissecada, ela tem seu corpo dissecado. Não satisfeitos, é feito um molde em gesso do corpo dessa mulher, tá? Os órgãos sexuais dela são retirados e são expostos também no Museu do Homem em Paris, o corpo dela, né? E os órgãos genitais, né? No Museu do Homem em Paris. Isso fica exposto até meados do século XX, tá? Eu acho que vai sair final dos anos 60 ou 70, que vai ser retirado, tá? Os restos mortais dela de um museu, né? E lá, acho que os anos 90, lá pelos anos 90, o Mandela, né, como presidente da África do Sul, vai pedir para repatriar os restos mortais da Sarah Baartman, tá? E isso só vai acontecer em 2002, tá? Em 2002, enfim, a Sarah Baartman volta à sua terra natal e ela, enfim, é sepultada, né, na sua terra natal depois de sofrimento que não só foi em vida, né, mas que também pós a morte. Tem 2 livros bem legais sobre essas questões, que um são os zoológicos humanos, eu vou colocar na referência para vocês, e outro também que é bem legal sobre o uso da imagem, né, da reprodução da imagem da Sarah Baartman e também sobre a reprodução de imagens de mulheres negras africanas, que se chama Contornos do Invisível. São 2 textos bem legais. Um trabalha sobre mais essa questão da exposição, né, de tipos, e o outro vai trabalhar mais a questão da pintura e racismo, tá? Da Tatiana Lothier, esse Contornos do Invisível. Tá bom? Vamos aqui. Então, a gente está falando aqui dessa construção de tipos, né? Essa construção de tipos, obviamente, ela vai levar que a gente crie, consolide essas imagens controladoras. Então, é óbvio que isso vai aparecer na mídia, né? E a gente naturaliza, né? Então, o exercício que a gente deve fazer com imagens é justamente desnaturalizar, né? Então, é a mulher como histérica, né? A mulher, né, apresentada assim, né? A raiva no homem é um dom, né? Na mulher, né? Portanto, é histeria, né? Contorno do Invisível é um, e o outro, Zoológicos Humanos. Se estivesse perto, eu mostrava, né? A gente viu mais recentemente, né, por conta, infelizmente isso aconteceu de novo, né, gente? Mas por conta de um ataque de estudante numa escola, né, a gente viu isso sendo reproduzido no Twitter do Estadão, a associação direta à violência à mão negra, né?
a um jovem negro, né? Essa associação direta, sendo que a gente sabe, né, que esse menino era um menino branco, né? A mesma coisa acontece com a personagem lá, feita pelo Rodrigo Santana, né, que representa uma mulher negra, né? A gente vê nas novelas, né, esse personagem, inclusive, que ele fez, recebeu até um processo no Ministério Público, né? A Globo, né, não ele, o ator, mas a Globo foi processada, né? A gente vê isso na novela, né? Então, a gente vê que nessa pesquisa realizada pela Gema, né, que é muito interessante, a gente vê que os personagens brancos, olha a média disso, tá? É de 85%, 81% para cima de personagens brancos em novelas da Globo, né? A gente tem um mínimo aí de algumas, são 3 atrizes não brancas que conseguem aparecer mais, né? Por exemplo, a Thaís Araújo é uma delas, mas é um circuito muito pequeno, a gente não tem uma visibilidade disso na mídia, né? E quando aparece, ainda aparece marcada por determinadas imagens de controle sobre essas mulheres. Outra coisa que a gente pode pensar aqui também é o próprio livro didático, como ele perpetua isso, né? Determinados preconceitos, né? Então, a gente tem, por exemplo, pegar essas 3 imagens aqui, né? À esquerda, né? 3 capas de livro, da mesma coleção. Então, a gente vê um menino branco, tá ali carregando, arrumadinho, né? Com a blusinha gola polo, uma roupinha ocidentalizada, né? Carregando uma madeira, ele faz a gente entender que ele é filho de um empresário, né? Aí, à direita, a gente tem uma menina negra que ela é representada aí, o quê? Com umas vestes africanas, né? Ou seja, não tem meninas negras que podem também ser filhos de empresários que são madeireiros, né? E embaixo a gente vê a representação de uma menina indígena, também a partir dessa chave da roupa típica, né? Da roupa que é usada não dentro de um contexto ocidental. Isso vai criando, né? Naturalizando determinadas imagens, né? Tem também essas imagens que foram denunciadas por uma mãe de um estudante de educação infantil, né? De imagens que associam, né, a população negra, né, a tipos de trabalhos que não são de professora, da faxina, e embaixo, uma família feliz é branca, a família negra é triste, né? A gente tem também casos que geraram muita polêmica da presença, né, do tema da sexualidade em livro didático, né? Então, a gente vê que o livro didático ele avança e retrocede, né? Então, porque ele dialoga ainda com essas imagens e com essas noções que são muito difíceis de serem tiradas, tá? Como é que a gente pode avançar nisso, né? 2 elementos que são importantes para a gente pensar, que nos ajudam a pensar essa discussão, é o tema da interseccionalidade e o tema da decolonialidade, tá? A gente vê que ambos cresceram em termos de busca no Google desde 2010. Olha isso, né? Eles têm quase o mesmo caminho de interesse que vem circundando em torno deles desde 2010. Não são temas e estudos que nasceram em 2010. Né? O caso, para quem pegou o texto sobre decolonialidade, a gente já vai ter um debate sobre isso ali, ao final dos anos 90, né? E aí esse tema começa a ganhar. Aí, voltou. Gente, vocês estão querendo acabar? Vocês é só falar. É só vocês falarem. Eu estava pensando que era minha internet, acredita? Ô, Lucas, não precisa me tirar da sala dessa forma, entendeu? Só Capaz, você saiu? Você saiu? Eu saí, caí. Foi a minha internet. Aqui não apareceu que você saiu, não. Continuou você aqui, mas... A minha internet caiu rapidinho. Bom, mas vamos lá, né? Então, a gente vai ter esses 2 elementos aqui que vão avançar para a gente pensar como
criar instrumentos para a gente pensar a nossa história e para a gente pensar também o nosso presente a partir de outros ângulos. Tá? Cada um, ao seu modo, vão ser elementos importantes para a gente construir narrativas que desnaturalizem essas imagens canônicas, essas imagens controladoras. Tá? Se eu estiver começando a falar muito rápido, vocês me avisem. Tá? Bom, o primeiro é o tema da decolonialidade, né? Essa questão, ela não é um conceito. O decolonial, ele não é um conceito, ele não é uma linha de pesquisa, digamos assim, né? Ele é uma perspectiva, né? Então, o que vai começar a ser feito? Vão se alinhar, né, vários estudos que, na prática, né, o que eles vão querer fazer? Eles vão querer criticar, repensar, desnaturalizar, né, categorias, né, estruturas que foram construídas com a modernidade. Para isso, né, eles fazem um primeiro elemento que é fundamental. A modernidade, nessa perspectiva, ela não se inicia com o iluminismo, por exemplo. Né? A modernidade, ela se inicia com a colonização, tá? Com a colonização da América. Por quê? Nessa perspectiva, eles vão entender que é quando essa noção de modernidade, quando essa colonialidade ela se torna global, ela une esses mundos, que a gente começa a ver o quê? Algumas práticas que vão tornar coisas, maneiras de se comportar no mundo, saberes, sexualidade, começam a padronizar, a homogeneizar esses saberes segundo esse saber que é ocidental, eurocêntrico, né? Então, a gente cria uma padronização, tá? Onde o que é padrão não somos nós, certamente, né? Onde o que é padrão é aquilo que é ocidental, né? Onde o que é padrão é aquilo que é branco, né? E todo o resto, portanto, é o outro, né? É o oposto, né? Daquilo que é padronizado, daquilo que é considerado universalizado. Então, essa perspectiva decolonial, ela tem mais um exercício desse olhar, né? De você pensar o revés dessa modernidade, né? Então, não pensar só a modernidade a partir do seu aspecto positivo, digamos assim, né? O exercício desses estudos decoloniais, né, Pablo, é a gente pensar, né, o revés dessa modernidade. Ou seja, essa modernidade ela veio até que custo? Né? Qual o custo dessa padronização? Qual o custo dessa homogeneização? Né? Qual o custo desse apagamento de outros sentidos de gênero, de outras perspectivas de gênero, né? De outras perspectivas, de outras formas de saber, né? O negligenciar a forma, o comportamento, as formas de vida de várias comunidades, diversas comunidades indígenas, né? A gente agora está aí lidando com as discussões em torno do antropoceno, né? Que é a destruição do homem do nosso planeta, né? E a gente agora está aí lendo Ailton Krenak, tentando pensar, né, ver porque o capitalismo vai levar a gente à destruição do mundo. Né? Quando é que isso começou? Quando a gente simplesmente ignorou, rechaçou, rejeitou outras formas de habitar o planeta, como se o capitalismo, portanto, fosse a única forma possível, né? E agora a gente está aí, né, às vezes, né, as voltas, na verdade, com essas questões, tá? Então, a perspectiva decolonial, ela trata basicamente disso, tá? Eu vou só falar sobre a questão da interseccionalidade, ou não? Eu vou fazer o seguinte, faltam 6 minutos, tá? Vejam se vocês concordam comigo. Eu vou fechar essa questão da decolonialidade com algumas imagens, pode ser?
E eu vou deixar essa questão da interseccionalidade para falar quando eu for falar de gênero amanhã. O que vocês acham? Pode ser? Pode. Porque aí não fala rápido, eu acho que fica mais tranquilo também, né? Ai, a gente subiu um ok aqui, que legal, não tinha isso quando eu dava aula. Subiu uma mãozinha assim da Beatriz. Muito legal. Bom, então como é que a gente... Ah, que legal, gente, para com isso, eu vou ficar olhando esse negócio, não vou conseguir falar, estamos desconcentrando. Bom, gente, como é que vocês fazem isso? É mágico. Olha, eu também não sabia que tinha. Legal, pronto, acabou. Ah, achei, ó. Aqui no... Acabou, gente, acabou. Acabou. Muito legal isso. Bom, vou tentar parar de me desconcentrar com essas coisinhas bonitinhas. Então, para fechar, tá, a gente vai pegar 3 imagens, né? A primeira é essa imagem, né? Um dos primeiros mapas mundi, né? Bem diferente do que a gente conhece, que foi feito em 1519, tá? Por um cartógrafo, né? Chamado Lopo Homem, né? Ele não é só cartógrafo, mas ele era cosmógrafo também, né? E ele vai fazer aí essa primeira imagem desse novo mundo, né? Então, como é que ele vai desenhar? Ele vai colocar a África como centro, tá? Então, a Europa ela está fora do eixo central, como a gente costuma ver o nosso mapa, né? E ela coloca, né, essa África, né, que é o centro, rodeada pela América, pela Antártica, né? Como se fosse, e vai criando uma extensão até chegar na Ásia, né? Isso é interessante para a gente pensar também que mapas são documentos ideológicos, são construções, né, feitas pelos homens, né? E nessa leitura aqui, a gente tem uma construção interessante onde essa Europa não é o centro do mundo. É óbvio que o objetivo do Lopo Homem era criar uma forma, um desenho que facilitasse a conquista desse espaço, a divisão desse novo mundo que estava sendo descoberto. Mas, ainda assim, ajuda a gente na sala de aula a pensar, a desconstruir esse mapa, o território, como se fosse algo dado, né? O território ele vai ser desenhado, ele vai ser construído, ele vai ser pensado, fronteiras vão ser criadas, são historicamente construídas, né? Por que eu trouxe isso para além dessa outra possibilidade de ver o mundo, de desenhar o mundo, né? Dos primeiros desenhos do mapa mundi, tá? É pensar também que a gente pode usar em sala de aula, né, alinhar e usar como documento também obras da arte contemporânea. Eles facilitam a gente trazer alguns conceitos para os nossos alunos, até mais jovens, né, do que necessariamente só um documento lá de 1519. Né? A gente pode trazer questões, situações, problemas interessantes. Né? Então, tem essa imagem também que é muito conhecida, né? Inclusive tem sido muito reproduzida em objetos, camisas, né? Isso também é uma circularidade interessante dessa imagem, que está associada ao crescimento do interesse também pela perspectiva decolonial. Isso é bem legal da gente pensar, né? Que é essa imagem de um artista uruguaio chamado Joaquim Torres Garcia, né? Que ela é interessante porque ele justamente faz essa inversão do mapa, né? Ou seja, ele desnaturaliza o mapa, né? E quando ele desnaturaliza o mapa, né, quando ele coloca o sul no lugar onde deveria ser o norte, né, ele aponta exatamente para o perigo dessa homogeneização, né, dos povos, dos conhecimentos, e também aponta para essa... Como é que eu posso dizer? Para uma hipervalorização daquilo tudo que é considerado ocidental, tudo que é considerado do norte das Américas, né? E da Europa também. Né? Então, tudo isso que é considerado padrão, ele faz uma inversão. Não, agora, né, o padrão é outro. Né? Ele faz uma brincadeira. Né? O que na sala de aula é muito interessante, porque esse exercício da imaginação, ele com a arte contemporânea, ele é aliado do pensar histórico, do pensar crítico. Né?
ele não precisa ser ignorado, né? Nós, como professores de história, podemos também ousar e trazer para as nossas aulas obras de arte contemporânea, por que não? Né? E para fechar, olha, mas aí estou fechando agora, hein? A obra que dá início à aula, tá? A imagem, aquela ilustração que dá início à aula, é um detalhe dessa obra da Adriane Varejão, que é feito, tá, a partir daquele mapa, né, do Opo-Homem, tá vendo? Ela pega aquele mapa, a obra dela dialoga diretamente com esse documento visual histórico, tá? É um diálogo direto com isso, tá? Primeiro a gente pode pensar aqui? Primeiro, pensar que tanto historiadores quanto artistas podem lidar com o registro do passado, né? De formas diferentes, mas lidam, né? O que a Adriana Varejão vai fazer aqui? Né? A gente pode viajar, pena que a gente não tem tempo. A gente poderia viajar aqui imensamente, né? Ela vai criar uma ferida imensa, né, no território africano, né? Essa fenda, né, ela materializa, né? A gente pode pensar tanto, trazer para esse que é um mapa cristalizado, a ideia de um documento, a presença desses corpos, da ferida, da fissura, daquilo. A gente pode viajar também, pensar com os nossos estudantes também, essa fenda como uma marca, uma lembrança da escravidão. A gente pode pensar isso, inclusive, em termos da história, da construção da história também, né? Essa fenda como um lembrete, né, de que essas narrativas dessa história oficial, né, que subjugam, objetificam, né, essas pessoas que foram escravizadas, sequestradas, né, retiradas da sua terra natal, eles trazem o que? A materialidade do corpo, do sangue, da dor, né? Pode pensar em termos mais amplos, né? Como essa história oficial, né, a partir do momento que a gente rasga ela com a navalha, né, que a gente futuca, né, que a gente olha uma segunda vez, que a gente aplica um olhar decolonial, que a gente pensa em termos de interseccionalidade, como ela começa a ruir, como ela deixa de ser canônica, como a gente pode pensar essa história em novos termos, tá? Então, a ideia de trazer também a arte contemporânea, esse documento visual, ele não precisa ser apenas o registro do passado, tá? Para fechar, porque senão na aula que vem isso vai ficar totalmente fora de contexto, e eu não vou ter como... Eu vou fechar a aula com uma chamada para a aula que vem, né, para o nosso encontro, para a nossa conversa de amanhã, né, que é um trecho do Paul Preciado, né, que ele vai dizer o seguinte, né, um convite para a gente pensar aí gênero e essas questões, né. Ele vai dizer o seguinte: porque é no conhecimento e na estética que aqueles que tradicionalmente são considerados monstros, mulheres, homossexuais, crianças, animais, corpos racializados pela colonização, corpos doentes, aqueles que são considerados deficientes, bactérias, é onde são encontradas as chaves para resistir e transformar nossa herança necropolítica, tá? Então, é uma provocação, né, porque o Paul Preciado não trabalha com esse binômio de gênero, a perspectiva dele é bem mais ampla, né, é bem mais fluida, mas é uma provocação para a gente começar a pensar na conformação disso em termos de imagens, né, como é que a gente vai desnaturalizar determinadas categorias que foram tornadas para a gente como padrão, né, como isso se fixa na forma como a gente vê o mundo e a gente se vê também. É isso, gente. 4 minutos só, consegui. Senti uma vencedora. 4 minutos. Não, Teve imagina, momento que eu comecei a falar rápido. De nada, foi ótimo. Eu estava aqui todo imerso, assim, lá, ó, o coraçãozinho subindo agora. Professora, muito obrigado pela aula, foi sensacional.
a gente se encontra nos próximos... Eu queria fazer um comentário, na verdade, que quando você estava falando das imagens lá, mostrando os livros didáticos, falando da primeira missa e tudo mais, eu fiquei muito curioso, e aí eu fui olhar em alguns livros didáticos que eu tinha aqui em casa também, sabe? Como é que isso deu? E aí eu tenho esse daqui, olha, que ele é cheio de imagenzinhas aqui na capa, não sei se dá pra ver, mas ele é cheio Eu conheço esse. e aí ele usa muitas imagens, né, ao longo dos textos, assim, mas eu não consegui encontrar a primeira missa nele. Nem para falar do primeiro, nem para falar do século XIX, nem para colonização. Ele tem sumido em função dessa crítica que é feita ao uso da imagem. Isso. Que é um problema também, né? Uhum. Você tirar um registro, um documento que é tão utilizado, que foi tão importante, ele não faz com que isso não seja discutido. Isso, é interessante colocar no debate, né? Do porquê que isso está sendo retirado. Eu só tenho uma dúvida aqui antes de terminar. Como é que eu faço aparecer esse coraçãozinho? No meio, assim, do painel, tem uma carinha, um rostinho. Achei! Isso, aí você aperta nela. Aê! Pronto, boa noite, gente. Boa noite, gente. Muitíssimo obrigado a todos. Tchau, professora. Obrigado, até amanhã. Tchau. Obrigado, viu, professora? Até mais. Até mais, até amanhã, gente.